em Hebreus, que é o texto que nós estamos estudando, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, alguns aspectos dessa fé. E eu não terminei o texto, eu falei que eu ia terminar o texto hoje. Lembra que eu falei isso? E eu vou dizer aqui para você que eu não vou terminar o texto hoje. Ai, pastor, porque hoje eu só vou falar da Sara. Porque eu comecei a falar da Sara, eu estudar a Sara, e eu falei, não vai dar tempo, eu vou terminar só meia-noite o culto. E porque depois tem Isaac, que é um maior problemão ainda. E aí então você vai ouvir de Isaac semana que vem. Pode ser? Combinado? Vocês têm fé? Se Jesus não voltar até lá, fica com... porque nós vamos terminar isso aí. Tá bom? Onde nós vamos observar que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Abraão foi respondendo a esse chamado obediente pela fé, e não era uma fé simplesmente que, olha que legal, vamos fazer uma aventura, olha, se é isso que Deus está chamando, vamos lá, que Deus vai cuidar, olha, mulher, junta as tralhas aí, Sara, junta tudo aí, porque Deus está me chamando para um negócio, e nós vamos fazer uma aventura, não sei, para onde a gente vai? Não sei, ele não falou nada, simplesmente vamos. Não é isso. O chamado de obediência à fé, a Abraão, é um chamado que partiu agora de um chamado irresistível, de uma graça irresistível para conhecer o próprio Deus. Nós precisamos lembrar que Abraão não era crente quando foi chamado. O próprio Josué vai descrever isso. Que ele, inclusive, vivia, aqui eu não coloquei o texto aqui, que ele vivia entre os deuses da sua família. Logo, Deus vem, separa esse homem de uma família pagã e agora resolve se revelar a ele num chamado eficaz, numa graça irresistível, num chamado que ele não consegue agora se render a isso. E Deus dá a capacidade de fé, de acreditar no próprio Deus e naquilo que ele está sugerindo para Abraão. Que não é apenas uma aventura. Não é apenas algo que simplesmente se desprender da sua família e chamar... Não. Envolve agora o próprio Deus. E pela fé, então, ele obedece. Uma fé que vem do próprio Deus. Não só isso, mas a gente vê que pela fé, o texto vai continuar dizendo aqui, que ele peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos do qual Deus é o arquiteto e construtor. De novo, nós observamos aqui que pela fé, crendo em Deus, ele agora é chamado a uma peregrinação junto do Senhor. É como se Deus falasse assim, agora eu vou tirar da sua casa, da sua terra, da sua parentela, dos seus falsos deuses, daquilo que você crê, e agora vou me revelar a você, numa peregrinação, para você conhecer quem de fato eu sou. E isso faz parte do chamado. E nós fizemos um paralelo, e nós vemos um paralelo com a própria vida cristã, quando Deus, de forma soberana, nos chama de uma vida de incredulidade, de morte, para agora vivermos com Ele. Peregrinarmos nesta terra que não nos pertence, que não é aqui o nosso lar, para agora testemunharmos o próprio Deus. Você é peregrino. Por isso eu disse aqui, não se agarre com as coisas desse mundo. Porque você vai sofrer mais. Deu para entender? Os irmãos já pararam e pensaram que muitas vezes as coisas têm... A Júlia falou um negócio da gente já ficando mais velho, né? A gente vai se desprendendo de algumas coisas. A gente vai percebendo que algumas coisas que nos preocupavam antes, que era tão importante que a gente falava assim, eu não vivo sem isso. Com o passar dos anos a gente vai viver, vai aprender que vai viver sem isso.
Entenda que Deus vai nessa peregrinação nos distanciando da velha mania, do velho ser, das velhas coisas, lá daquela terrinha que você veio, simplesmente para te preparar para uma nova pátria celestial. Porque nessa pátria você não entra com nada. Você não leva nem a sua mala de roupas. Você já reparou isso? E Deus vai tirando, vai tirando, vai tirando. Numa peregrinação. Por uma terra, por um momento em que não faz parte da nossa vida. Porque existe algo maior preparado para todos nós. E nós paramos o texto aqui, porque eu falei, senão a gente vai terminar o texto muito tarde. Porque agora entra um segundo personagem. E muitas vezes nós não paramos para analisar esse personagem. Que é a esposa de Abraão. Se os irmãos perceberam, e é o que eu vou ler, antes de começar aqui a explicar, eu vou ler pela fé. Também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vou parar aqui, depois a gente lê o capítulo, depois a gente vê o versículo 13 aqui. Os irmãos pararam para perceber, ou talvez a gente muitas vezes não presta atenção, que o chamado foi para Abraão. Em todo instante, em tudo aquilo que nós observamos no Gênesis, quando nós olhamos para as Escrituras, sempre o foco está em Abraão. Mas agora nós vamos observar o autor de Hebreus citando a mulher de Abraão, Sara. E aqui eu não entendo, e aqui eu entendo, claro que existia todo um contexto de família, e aqui há essa relação de marido e esposa, e que talvez você saiba muito bem de como isso acontece. É aquela história assim, um marido já com a sua vida estabelecida, provavelmente Abraão aqui era um homem já muito rico, um homem já que tinha que era alguém relevante na sociedade, e chega para sua esposa e diz assim, olha, eu tive encontro com Deus e Deus está me chamando para ir para uma terra que Ele não me mostrou, que eu não sei onde é, e eu creio nesse Deus. Ele vira para a esposa e diz assim, arruma as malas e vão embora, mulher. Vai ter problema nessa casa ou não? Vai ter problema? Seu marido chega amanhã para você e fala assim, ontem eu fui no culto e o pastor William falou e aquela palavra mexeu comigo no meu coração, e Deus está me chamando agora, vão vender o apartamento, vão vender o carro, vão vender tudo, porque agora nós vamos viver numa Kombi. Nós vamos viver num motorhome. Tá certo? Vamos lá. Porque agora eu vou me aventurar. Aí ela vai falar assim para você, querido, você bateu a cabeça? Aí talvez você vai falar assim, não vai mais para a igreja, porque você está ficando maluco. É interessante porque nós olhamos para o texto e nos esquecemos que existe alguém dentro do projeto de Deus que é tão importante quanto Abraão, que é a própria Sara. Porque Abraão não pode ter um filho sem ter a Sara. Mas aqui, nós precisamos lembrar que muitas vezes também nós focamos no texto apenas no contexto de filho. E aqui em Gênesis capítulo 15, nós vamos observar a história por trás disso. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6, nós vamos observar que Deus vem a Abraão numa visão, dizendo para não ter medo, e que ele simplesmente agora daria como uma grande recompensa a um filho, os herdeiros, uma casa, e assim por diante. E Abraão continua falando com Deus, e fala dessa descendência, fala de pessoas que virão através da sua vida, assim como o autor de Hebreus vai dizer que sua descendência será como estrelas do céu, areias do mar, e assim por diante. Mas nós não vemos a citação de Sara aqui.
Nós não vemos a situação de Sara. Talvez a feminista vai dizer, está vendo? Olha aí a mulher sendo usada mais e por aí vai. Mas há um problema. Porque o texto descreve que essa mulher de Abraão não lhe dava filhos. Essa mulher era estéril. A própria Sara, num momento dessa peregrinação, no capítulo 16, versículos de 1 a 6, toma uma decisão errada, que quase compromete tudo aquilo que Deus havia estabelecido, por uma ausência de fé, por uma ausência de comprometimento para aquilo que Deus havia estabelecido, e leva inclusive a Abraão, e Abraão entende isso também, a tomar a sua serva, Agar, como um plano alternativo para o plano de Deus. O texto vai dizer, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar, então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, minha serva, e talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Entenda que Sara quis fazer uma barriga de aluguel aqui. Que Sara quis terceirizar aquilo que Deus havia prometido. Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E depois que eles estavam morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. E aí começou o grande problema. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você uma afronta que ele é feita. E assim por diante, começou a ter problema em família. Casos de família lá do programa do Ratinho. Por quê? Porque Sara ainda não tinha entendido isso que Deus havia chamado. Ainda Sara não havia entendido aquilo que Deus havia revelado para o próprio Abraão. Nós vamos observar, por exemplo, nos textos de Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2 e 4 a 5, Gênesis capítulo 17, versículo 1, Gênesis capítulo 17, versículo 17, que entre o chamado de Abrão, quando ele tinha 75 anos de idade, ao nascimento de Isaac, passaram-se 25 anos. Vem cá, Abrão, vou fazer um grande povo da sua família. Seus descendentes serão numerosos. Mas Deus, eu estou velhinho, 75 anos. Deus, Sara não pode ter filho. Sara tinha dúvidas ainda em relação a tudo isso. Sara ainda estava diante dessa situação, lidando com tudo isso. E passam-se agora 25 anos até que a promessa se concretize diante daquilo que Deus havia prometido. E só com 99 anos é que Sara, 99 anos de Abraão, né? É que Sara fica grávida. Em Gênesis 17, o próprio Abraão vai dizer assim, pode nascer filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Pode dar luz com 90 anos? Pode dar luz? Claro que não. Claro que não. 100 anos. Alguns médicos vão dizer assim que é até perigoso. Como é que pode isso? A mulher já não tem mais não ovula mais. O homem já tem todos os seus problemas e assim vai. Porque vai envelhecer. Não preciso nem falar os problemas que tem, né? Já tem todos esses problemas. Como é que você vai ter um filho? Como é que você vai lidar com tudo isso? Está entendendo que esse casal está lidando com uma promessa verdadeira de Deus, com a palavra do Senhor, mas as condições que eles se encontram justamente demonstram que isso não dá para acontecer? Não dá, não tem. Não tem. Não adianta chegar para Abraão e Sara e dizer assim,
Está decretado, em nome de Jesus vai acontecer. Tenha fé, tenha a sua mente positiva em relação a isso, que vai dar certo. Você vai ficar grávida. Olha, já me revelou. Olha, vai dar tudo certo, que não sei o quê. Não tem. Porque o próprio Abraão questiona Deus, e no capítulo 17, a gente vai já entrar já aqui, ele está conversando com o próprio Deus. Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Mas o problema ainda está lá em Sara. Porque quando nós olhamos capítulo 18, versículos de 1 a 9 e até o versículo 15, há um momento ali que o Senhor aparece a Abraão. E nós vemos como Sara está se portando diante dessa promessa. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Os irmãos entendem aqui? Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer e vai ter alguma coisa nisso? É interessante porque aqui demonstra a realidade que esse casal está vivendo. A realidade que a própria Sara está vivendo diante daquilo que Deus prometeu. Então o Senhor, que escuta tudo, perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri, não ri não. Ele, porém, disse: na verdade, é certo que você riu. Se você olhar para esse capítulo, no capítulo 18, nós vamos observar, no início do capítulo, nós vamos observar que é o próprio Deus na presença de Abraão. Nós vamos observar que Deus agora visita Abraão e tem 3 homens em pé ali diante dele. No versículos de 18, de 1 a 3, o Senhor aparece a Abraão e levantou os olhos e 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-lo, Abraão correu da porta da tenda e encontrou com eles. Prostrou-se em terra e disse: Senhor, meu Deus, se puder obter favor diante dos teus olhos, peço que não passe diante sem ficar um pouco com este teu servo. Aqui a teologia vai demonstrar que há alguns momentos do Antigo Testamento onde o próprio Deus agora traz essa manifestação corpórea para se apresentar aos seus filhos, para trazer a própria mensagem aos seus filhos. Aqui não é um anjo do Senhor, não é um anjo que traz a mensagem a Abraão. Aqui muitos comentaristas vão descrever que é o próprio Deus, como o próprio Abraão descreve, que está na presença dele. 3 homens. E um deles fala com Abraão, perguntando: cadê a Sara? Cadê a Sara? E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, se os irmãos perceberem, quando eu li aqui, ele vai dizer assim: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe. É engraçado porque quando você lê, você muitas vezes não presta atenção. Recebeu poder para ser mãe? A palavra no grego aqui é a famosa palavra dinamis.
Que não é de dinamite, tá bom? Que algumas pessoas vão fazer... o poder de Deus é a dinamite, porque vem do dínamos e explosão. Não é isso. Mas que principalmente está ligada ao Espírito Santo de Deus. Com atuações do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento e algumas situações no Antigo Testamento que derramam o seu poder sobre pessoas para que ele tenha agora condições de realizar a própria vontade de Deus. Entenda aqui, irmãos e irmãs, que o poder não está na maternidade. A ênfase não está, o poder não está em poder ter filhos, mas o poder agora que vem de Deus, que capacita um útero estéril a dar vida àquilo que não pode dar vida. Quando nós observamos isso em Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 8, aquilo que havia sido prometido, no finalzinho do texto, Sara reconhece. Deus me deu motivo de riso. Lembra que lá no capítulo 17 ela tinha dado risadinha? Lembra? Lembra que ela tinha dado uma risadinha sarcástica daquilo que Deus havia prometido? Agora o riso é de demonstração do próprio poder de Deus, que todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Irmãos, 25 anos se passaram entre o chamado e o nascimento. Em idade avançada, um chamado para ter fé que se revela agora diante dessas promessas e que o tempo vai passando e que agora vale a pena continuando a ter fé. Será que eu entendi errado? Será que eu entendi certo? Será que isso não era uma alternativa? Será que essa aqui não seria uma alternativa melhor? Será que Deus está certo? E é interessante que, se vocês observarem, Abraão sabia que ele não teria 1000 anos de vida para testemunhar uma grande família, um povo sendo constituído pela sua semente. Abraão sabia que não era uma realidade cujo qual que ele poderia agora, em vida ainda, desfrutar. E aqui, irmãos, nós precisamos observar que Sara recebe o poder de Deus para fazer algo que ela era impossível de fazer naturalmente. Sara agora recebe o poder de Deus em relação, e aqui entendo aqui, com uma capacidade espiritual, uma capacidade do Espírito Santo, tanto Abraão agora também, para justamente trazer algo que Deus havia e queria que trouxesse. Não é diferente daquilo que nós vamos observar? E aqui o texto não deixamos de fazer um paralelo com aquilo que Lucas, capítulo 1, versículos de 34 a 37, vai fazer com Isabel e Maria. Lembra de Isabel? Prima de Maria? Estéril, não podia ter filho. E aí, agora, nós podemos observar também com Maria, o próprio Espírito Santo de Deus, trazendo agora essa situação a essa moça que era virgem, que nem era casada ainda, estava prometida em casamento, no nascimento do Filho de Deus. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como sombra. Por isso também, o ente santo que está de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. O poder da maternidade, pelos meios naturais, biológicos, era impossível para Sara, Isabel e Maria. Mas para Deus nada é possível. E aqui, irmãos, que nós precisamos entender,
um pedacinho do texto de Hebreus capítulo 11, que fala de algo que a gente lê rápido e não percebe. Pois Sara considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É interessante que nós não sabemos em que momento, mas há um momento em que Sara, diante dessa peregrinação, se rende a Deus e passa a crer nesse Deus que chama o seu marido. O próprio autor de Deus reconhece aqui que agora essa mulher, diante desse processo de peregrinação, um chamado que era para o seu marido, uma promessa que era para o seu marido agora, inclui a sua vida, mas algo precisa acontecer no seu coração. Ela precisa também demonstrar a sua fé. E Deus capacita agora essa mulher a entender a promessa do próprio Deus. Há um momento em que Deus opera na vida dessa mulher de tal forma que a gravidez não é o fim em si mesmo, mas a promessa de Deus. Entende aqui que Sara, por algum momento, entendeu que Deus não estava agora como um garçom disposto a realizar apenas um desejo de uma mulher ter filhos. Essa mulher considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara entendeu algo maior. Sara entendeu que dentro dessa promessa havia algo muito mais grandioso que simplesmente o seu desejo, e que não é pecado, de ter filhos. Deu para entender aqui? Ela entendeu algo que ela não via. Ela entendeu algo que ela não poderia alcançar, mas mesmo assim ela colocou o seu coração, mesmo assim ela acreditou, ela deixou muitas vezes a sua risadinha, a sua dúvida, a sua tentativa de achar alguma alternativa para se colocar no caminho da fé. Porque primeiro, acho que ele entendeu errado, né? Meu marido está velho, acho que ele está entendendo tudo errado, né? Acho que ele bateu a cabeça, viu Deus, está falando que viu Deus, né? Está falando que vai ter um filho, agora começa com esse negócio, tirou a gente lá, não estou nem vendo mais minha mãe. Minha mãe ficou lá em Padarã, lá, foi embora, agora eu nem posso mais voltar. E agora? Então deixa eu dar um jeito para atender aqui. Então está aqui minha escrava, vê se de repente tem um filho com ela, vê se é isso. Não era. Aí vem o Senhor e começa a falar, e ela está lá atrás. Meu Deus do céu, de novo essa conversa, de novo esse troço, de novo essa... Eu já tinha passado, Abraão já tinha esquecido esse negócio, nós estamos velhos, já não dá mais, estamos esperando já morrer. Acabou. Mas de novo, dá até uma risadinha. E ela toma uma bronca do próprio Deus. Mas agora, ela não ri mais de forma irônica. Ela ri de alegria por um Deus que é todo-poderoso, que faz aquilo que Ele deseja. Porque ela entende que para esse Deus não há nada impossível. Isaías capítulo 54, versículo 1, no seu cântico, ele descreve assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Se você observar aquilo que Isaías está descrevendo, é algo que não se limita apenas a uma maternidade nesse momento e nesse tempo, mas é algo que vai além daquilo que você está vivendo. E aqui, irmãs, eu sei que o desejo de uma mulher é ser uma mãe. Esquece o que o mundo diz lá fora, tá bom? Porque o mundo vai totalmente contra esse tipo de coisa. Vai dizer assim que seu corpo e suas regras, vai dizer que se você ter filho vai atrapalhar a sua vida, vai dizer que não sei o quê, esquece isso lá. Mas a mulher, a criança, você tem filhas, crianças aqui. Eu lembro da Isabela. Bebezinha já pegava a criança e... Uma menina.
Parecia uma criança de verdade. Dando de mamar, não sei o quê, E a gente sabe o problema que é, muitas vezes, de irmãs, mulheres, que num processo agora de gravidez e possibilidade de ficar grávida, quando isso demora, quando isso não acontece, o quanto é difícil para uma mulher. A gente sabe disso. Como é difícil demais. Porque há dentro desse contexto uma realização agora dessa mulher. Não é diferente daquilo que acontecia com Sara. Mas simplesmente aqui, quando nós olhamos para a vida dela, talvez ela já tivesse até perdido as esperanças em relação a isso. Que é o que me parece, dentro de um contexto dos próprios sarcasmos que ela trata a promessa de Deus. Mas Deus derrama o poder e demonstra o seu poder, não apenas num contexto e na possibilidade de ter um filho, mas de trazer vida àquilo que não pode dar a vida. Um útero estéril que não pode dar vida, agora depende do próprio Deus, que é o autor da vida. E agora ela pode cantar, se alegrar, não vendo os netos, os bisnetos, toda a população que a sua semente geraria, mas entendendo com esse Deus a sua promessa e aquilo que viria. Entendo aqui, irmãos, que em algum momento Sara teve a percepção da própria Maria, de algo muito maior, que daquela semente nasceria uma nação, e daquela nação sairia o Redentor da sua própria vida, da sua própria alma. Mas para você se entregar a isso, você precisa crer. Você precisa confiar no seu coração. Como pode? A bênção de Deus que prometeu a Abraão só poderia ocorrer se uma mulher idosa, estéril, pudesse conceber e dar à luz. É assim que Deus faz. E eu me pergunto, por que Deus não chamou um casal novinho aqui? Por que Deus não chamou um casal recém-casado, plena idade, vigor, no momento de saúde, no momento onde ele pudesse, e essa moça também pudesse ter filhos. Mas Deus resolve chamar alguém idoso, uma idosa, alguém que vai contra toda a possibilidade, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz com o próprio Senhor Jesus, quando agora é rejeitado pelos seus, porque eles não acreditam que Deus vai trazer salvação por meio de um carpinteiro. Porque eles não acreditam que Deus pode trazer salvação, redimir a nação por meio de um homem agora que não era dentro do estereótipo que eles estavam esperando de um Messias. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que faz um útero estéril dar vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. E o fato de Sara ter concebido e dado luz, e de Maria ter feito o mesmo, Isabel, nos diz aqui o quanto esse plano de Deus, do começo e fim, é para a glória apenas do nosso próprio Deus. Ele, no final, será glorificado. Certamente, irmãos, quando nós olhamos para isso, Sara precisou entender isso. Nesse processo de anos de peregrinação, do chamado ao nascimento do seu filho. Sara precisou se render aos pés de Cristo Jesus, aos pés de Deus, e reconhecer, se desprender de toda a sua vontade, de todo o seu desejo, para se entregar à vontade do próprio Deus. E aqui o grande desafio é isso. E de novo, nós vamos observar, e aqui eu quero fazer a aplicação com tudo isso, com esse texto, porque quando nós olhamos para o texto de Hebreus capítulo 12, versículos de 8 até o versículo 16, nós temos essa pequena pausa no versículo 13, que descreve assim: todos esses morreram na fé.
não obtiveram as promessas, mas viram de longe e se alegraram com elas. Quando eu leio esse texto, eu tenho muita dificuldade. Os irmãos entenderam o que ele está escrevendo aqui? Porque nós entendemos que a fé justamente é algo que nós devemos nutrir e que nós devemos viver para alcançar aquilo que eu nutro, aquilo que eu desejo. Afinal de contas, você está um crente há tantos anos na igreja porque você quer experimentar num determinado momento as bênçãos da sua vida, daquilo que você tem feito, daquilo que você está fazendo, mas quando nós olhamos para o texto, e aí nós vamos observar que esses morreram na fé, mas não obtiveram as promessas. Viram apenas de longe. Lembra da promessa para Abraão e Sara? Uma grande nação. Filhos, pessoas como a areia do mar, como as estrelas do céu. Mas eles não viram isso. Eles não viveram, eles não tiveram anos de vida para desfrutar disso. Mas de alguma forma, a fé que Deus concedeu a eles, deu uma visão que transcende esse mundo, que transcende todas essas coisas, e viram algo ainda maior. E muitas vezes nós não paramos e exercitamos a nossa fé para com isso. Porque a nossa cabeça, o nosso coração está tão neste mundo, de uma forma tão materialista, que eu não consigo nem contemplar os céus que Deus preparou para nós. Eu não consigo imaginar o próprio Senhor Jesus dizendo: eu estou indo preparar lugar para vocês. Olha, lá onde eu estou preparando, há muitos lugares, há uma morada que eu estou preparando para vocês. E alguns até vão dizer assim: eu não quero ir agora não, deixa eu aqui um pouquinho. Isso é fé. É fé, irmãos e irmãs que têm agora andado com o Senhor Jesus nessa peregrinação, orado por coisas, pedido coisas para Deus debaixo dessa fé, vivendo debaixo dessa promessa que talvez você não irá presenciar neste mundo, mas deixará esse legado agora para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para o Senhor. Numa fé que transcende o nosso tempo, o nosso espaço, o momento em que estamos. Porque se você tiver fé apenas para as coisas deste mundo, se você exercita a sua fé apenas para a realização e os desejos do seu coração, a sua fé é uma fé deturpada. Se você vai trabalhar confiando em Deus debaixo dessa fé, achando que as suas riquezas estão neste mundo apenas, a sua fé está deturpada. Se a sua fé está numa relação com seus filhos, educando seus filhos, trazendo a sua fé apenas para que eles sejam gente boa neste mundo, para que eles não te dê dor de cabeça, para que eles não dê trabalho, a sua fé está deturpada. Se a sua fé está nos governantes, eu não preciso nem te dizer o quanto está deturpada a sua fé. Se a sua fé está nos tribunais, está na lei Magnitsky, a sua fé está deturpada. Se a sua fé está na próxima eleição do ano que vem, se a sua fé está e sua fé está deturpada. Porque, irmãos, você já parou para pensar que muitas vezes Deus nos chamou para vivermos a nossa fé num ambiente, assim como outros cristãos, em ambiente hostil? Em ambientes terríveis de perseguição, em ambientes de sofrimento, como alguns dos irmãos têm passado aqui. Porque a nossa fé transcende as coisas deste mundo. Se você não tem exercitado a sua fé nisso, sinto em te dizer, homem e mulher de pequena fé. Miserável homem e mulher que você é e que eu sou. E às vezes, irmãos, posso te garantir
que às vezes Deus, assim como Abraão, faz um exercício de fé para conosco. Eu não vou entrar aqui porque isso é para ser uma mensagem. Porque quando nós olhamos, na próxima mensagem, nós temos lá a fé provada. É onde Deus pede aquilo que fazia parte da sua aliança para Abraão e diz: sacrifica Isaac agora. E aí você entra em parafuso. E às vezes Deus pega a gente e faz isso. Para mostrar que a nossa fé precisa transcender esse tempo, esse espaço, esses anos deste mundo, e que está relacionado a coisas que nós não vemos, que muitas vezes nós não imaginamos. Irmãos, quantos aqui se converteram como primeira geração de crentes na sua família? Quantos aqui que agora é a primeira geração de crentes na sua família e que agora Deus chamou você a essa peregrinação, a esse chamado divino, a esse chamado de salvação para andar com Ele, para que as próximas gerações e que você nem vai ver, continue caminhando com o Senhor Jesus? Alguns anos atrás, eu estava na Igreja Batista lá em Nova Veneza e o pai do sobrinho, do Renan, que é meu sobrinho, o Roberto, ele era um vidraceiro, e num momento lá de um culto, ele se converteu, ele entregou a vida a Jesus. E aí eu nem lembrava disso. Nem lembrava disso. E aí a gente foi lá e eu fui orar com ele. E há muitos anos atrás, fui orar com ele, não sei o quê, tá lá, se converteu, beleza. E há muitos anos atrás, ele me chamou e disse: olha, eu lembro, e eu já tinha não estava mais na igreja, já tinha ido para o seminário, e ele falou: eu lembro daquele dia que você orou comigo, William. Aquele dia eu lembro até hoje, e aquilo ficou marcado na minha vida. Eu falei: mas eu não fiz nada, eu só orei. Mas aquele dia, ele falou, ficou marcado na minha vida. E hoje é um crente andando com o Senhor Jesus, até nos dias de hoje. Agora, eu tinha visão disso lá? Tinha visão disso lá? Não, eu nem imaginava isso. Mas simplesmente Deus me dispôs para orar com aquele homem. Quando seminarista, uma vez, na Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, num culto de jovens, eu estava pregando, e entrou uma mulher, fugindo, e o seu marido embriagado. Eu falei: pronto, mais um bêbado na minha pregação. Puxa vida, você vai perturbar no culto dos jovens, eu pregando, e eu já seminarista, mal sabia pregar, já lá pregando, e aí lá vem esse... E o homem começou a perturbar mesmo. E de repente, eu parei o culto e eu falei: irmãos, olha, eu falei: querido, vamos ficar quietinho que a gente precisa ouvir. E ele pegou e foi embora. E a mulher ficou. E aí no final do culto, eu e a Linda conversamos com a mulher, né? E aí fomos levar ela embora depois. Mas eu, chateado, porque o bêbado atrapalhou o culto. Eu estava pregando. Para minha surpresa, meses depois, esse casal se converte, restaura a sua vida, casam na igreja e começam agora a viver a vida cristã. Mas naquele dia, eu não tive a visão daquilo que Deus tinha para aquelas pessoas. A minha visão era do tempo que eu estava pregando apenas. Deu para entender o que Deus nos meteu, irmãos? Deu para entender? Deu para entender que muitas vezes Deus chama a gente para falar com pessoas que a gente nem quer falar, não tem nem vontade de falar. Vixe, lá vem aquele irmão que... E tem irmão que eu sei que não ajuda nós, né, a amar ele. Tem irmão que é difícil mesmo. Tem irmão que ajuda nós a amar você. Amar já é difícil. Se você não ajudar, piorou. Aí tem aquele irmão falando:
Mas às vezes Deus chama a gente justamente para falar algo, para orar, para fazer alguma coisa que lá na frente a gente não sabe, que a gente nem imagina. Seu emprego está ruim? Não precisa nem falar, tá bom? Pastor, parece que Deus me levou para o Egito naquele trabalho. Eu me sinto escravizado pelo faraó. Ele tirou tudo, tirou as palhas, ele tirou a enxada, ele tirou as ferramentas, e tem um chicote amanhã me esperando. Só chicotada. Que Egito é aquilo? Eu não vejo perspectiva, eu não tenho uma visão, pastor, é um Egito. Eu oro para que Deus me liberte do Egito. Você sabe o que Deus te prepara ali, que Deus tem para você? Ai, pastor, eu quero ser pastor da igreja, que pelo menos só lidar com crente, né? Trabalhar com a galera da igreja é legal. Trabalhar com a turma da igreja, pelo menos não vai dar dor de cabeça, que você vai lidar só com crente. Certo? Ah, vem passar a semana comigo. É isso? É isso. Aí você quer o quê? Voltar para o Egito? Quando Deus te tira de lá? Entenda, irmãos, que muitas vezes nós não teremos a visão dessas coisas. Daquilo que Deus tem para nós. O que falar de situações que os irmãos têm vivido, de enfermidade, de situações familiares, de trabalho. E muitos aqui desses, como nós vimos, morreram na fé. Foram achados por Deus vivendo a sua fé. Foram recolhidos pelo Senhor firmes na sua fé. Mas não obtiveram aquilo que viram, aquilo que almejavam. Porque Deus tinha algo maior para eles. Porque existia algo maior diante daquilo que Deus os chamou para fazer. E eu lembro da cena de Moisés, que a gente vai entrar ainda nele. E depois de 40 anos no deserto com aquele povo, aquele homem, Deus chama para dar uma volta e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Olha a terra que eu prometi. Contempla a terra. Mas você não vai entrar. Aí alguns vão dizer assim, poxa, pastor, morreu na praia. Não, não. Porque eu tenho preparado uma terra melhor que essa para você. Porque eu tenho algo muito mais maravilhoso que isso. Essa terra prometida é apenas uma sombra daquilo que existe, daquilo que está sendo preparado para você. Deu para entender? Essa é a vida de fé. É onde você agora olha para um Deus que faz o impossível. Um Deus que vai agir contra todas as situações inimagináveis. É um Deus que não há nada impossível para Ele, segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, começando essa semana, talvez você não cumpra as metas dessa semana. Talvez você lide com coisas e planejando coisas que talvez não vai conseguir. Mas o que importa é que você continue nessa jornada de peregrinação, vivendo debaixo dessa fé, em nome de Cristo Jesus. Confiando naquilo que Deus tem preparado para você. Algo maior que transcende este mundo.